Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela saúde, por tudo que tem oportunizado, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, abençoa o Teu servo nessa manhã, ministra sobre ele a Tua graça, que o Teu bom Espírito, Deus, fale com a Tua igreja. Senhor, nós oramos também, Deus, que Tu venhas confortar os corações daqueles que perderam seus entes queridos, que a Tua graça, Deus, esteja sobre eles. Ministra, conforta, Senhor, que eles possam, Senhor, suportar e passar esse momento de dor. Abençoa a vida de cada familiar aqui, cada família aqui representada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode assentar, por favor. É uma alegria, é uma honra, inclusive, nosso pastor Leandro chegando de viagem, participando conosco, mas todos os irmãos são muito importantes, são filhos de Deus, são os que Deus reservou para esse tempo e são aqueles que dedicaram o tempo para estar na casa do Senhor. É uma coisa muito importante nós nos organizarmos para ter um tempo para dedicar ao Senhor, aprender dele e louvar o Senhor no seu santo templo. Meus irmãos, a lição de hoje, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é difícil, porque falar de Jesus é muito fácil porque tudo gira em torno dele, mas é difícil porque se não houver capacitação, ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiremos ser eficazes, ou falaremos demais em quantidade de tempo ou palavras, e falaremos muitas vezes de menos em quantidade de transmitir informação ou coisas que venham abençoar o povo de Deus. Mas eu gosto de ler a lição porque algumas pessoas, pode ser que não tenham a revista, ou não tenham tido tempo de ler, ou razão que seja, não tenham tomado conhecimento. E eu gosto de manter também a visão do autor, senão eu começo a puxar a visão do Marco, aí o negócio complica, a gente tem que levar para o lado da visão daquele que escreveu. E toda vez que eu for ler alguma coisa que os irmãos não virem na revista, é porque eu usei uma parte que é trazida só para o professor. Aqui nós temos algumas coisas importantes que elucidam bastante, mas não está na revista do aluno. Ou então uma pesquisa que eu fiz, alguma coisa que eu analisei e vamos procurar dessa forma enriquecer a aula, ok? Para nós não perdermos tempo, que me foi dado até um pouquinho antes, então não tem nem como chorar, falar que me atrasaram, não é isso? Então, meus irmãos, fala-se do ministério avivado de Jesus. Vamos dizer que esse avivamento, permanente veio a partir do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, até então Deus se pronunciava, se achegava ao homem de forma esporádica. Alguém era tomado pelo Espírito de Deus, assim como Sansão, e naquela ocasião ele cumpria uma tarefa. Embora falem o contrário, eu não consigo ver assim. Balaão, embora um homem que tenha ficado com um nome bastante feio, inclusive registrado na Bíblia, ele era um homem que tinha também contato com Deus, falou, permaneça aqui que eu vou orar, e Deus falava com ele ali, ele seguia as ordens que Deus dava para ele. E outros tantos, vemos Gideão e outras pessoas. Mas a partir de Jesus, nós vemos ali, então, um contato permanente do Espírito Santo com o homem, com ele, e na saída dele também, ele deixou para nós essa bênção, o Consolador, conforme disse ele. Então, na lição aqui, na introdução para o professor, no plano de aula, nós temos aqui, na lição desse domingo, veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. O Salvador iniciou o seu ministério terreno na Galileia e realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Conhecemos a história. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus foi bem sucedido em seu ministério e tudo o que ele realizou foi pela virtude do Espírito Santo. O ministério de Jesus causou um impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve um ministério avivado e vitorioso, porque a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Ora, sendo ele Deus, não se engrandeceu sob a autoridade do Espírito Santo de Deus.
Nossa lição hoje, meus irmãos, tem como objetivo apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, tanto está escrito que não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, ele entristece também. E, em certos casos, ele se retira, infelizmente. Explicar a importância da oração do ministério de Jesus Cristo e também na nossa vida. Conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo, porque ele era submisso. Jesus foi bem sucedido em seu ministério terreno, porque enquanto homem teve uma vida na unção do Espírito. Para sermos, vitoriosos em nosso ministério, enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida de unção do Espírito Santo. Para isso, precisamos orar, ler e obedecer a palavra de Deus. E jejuar, como fez o nosso Salvador. Aí faz uma pergunta: como está o seu ministério? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus Cristo? É como se fala aqui, meus irmãos, em ler e obedecer. Se atentamente ouvir a Deus, os seus, e obedecer. Só ouvir não adianta, só saber não adianta. O diabo também sabe tudinho, muito mais do que a gente, mas não obedece. Então, saber e obedecer. Isso através da leitura da palavra de Deus. Nós jejuarmos e orarmos. São as chamadas disciplinas espirituais. Jesus era extremamente disciplinado. Ainda que cansado, ele dedicava um tempo. Ele terminava de fazer a multiplicação de pães e peixes, tendo atravessado o mar, pregado para muita gente até uma certa hora da tarde, onde todos estavam cansados. Os discípulos foram para o outro lado, ele ficou orando. Quem sabe ali até 2h da manhã, quando Aparecida. E a partir dali ele ficou de cima observando e desceu para encontrar com ele já na 4ª vigília da noite, depois das 3 da manhã. Ela se estendia até as 6 da manhã, sei lá se 5, mas era escuro. Então quem sabe 4 ou quando Aparecida. Jesus era extremamente disciplinado. Ele mantinha as disciplinas espirituais dele em dia, ele tinha comunhão com o Pai, sendo ele Deus. Jesus, já adulto, foi batizado por João e nesse momento o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, pelo poder do Espírito, ele volta para a sua terra, a Galileia, para ensinar nas sinagogas. Digam nas sinagogas, esse comentário aqui não é meu. Jesus, ele tendo sido batizado, foi tentado e lá na frente vamos comentar um pouco mais, que já tem uma parte voltada para isso no texto, e foi então pregar o Evangelho. O Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo, então nós também temos condições de fazer isso. Pergunta de novo. Você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com excelência? Porque muitas vezes nós podemos exercer por costume, por prática. Faço tanto tempo. Está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai, como fez o Senhor Jesus? É uma pergunta que ele deixa para nós. Que muitas vezes, meus irmãos, nós até temos um tempo de igreja. Sou crente antigo, sou isso, aquilo, sou nascido e criado nos bancos da igreja, como eu costumo dizer, né? Andei por baixo dos bancos, que não era da minha mãe. Se fosse da manhã, eu até pego na orelha. Quando eu entrasse embaixo do banco, ela pegar na minha orelha, nunca mais eu entrar embaixo do banco. Ou na minha costela. Eu vou velhinha boa de costela aquela ali. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos essas práticas e viram um costume. E ali é só pela prática, fica automático. Nós temos que buscar a cada dia, através das disciplinas espirituais, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença, não é o tempo de banco. Por isso que Jesus falou que muitas vezes, né, o último vai ser o primeiro e o primeiro vai ser o último. Que chega aquele camarada com menos tempo, mas ele está totalmente focado, voltado, comprometido com a obra de Deus e ele se entregou de coração.
E o outro há tanto tempo que já somos com aquelas 10 virgens, as 5 virgens. Jesus está demorando, daqui a pouco eu dou uma levantada, sacudo o pelo e faço o que tem que ser feito. Nós temos que buscar a comunhão com o Senhor todos os dias, assim como fez. Esse foi o segredo do ministério de Jesus. Ele não deixava de orar. Jesus orava constantemente. Na nossa revista, palavra-chave, Jesus, a introdução diz: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor, conforme está escrito na nossa leitura em classe. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Então ele não falava dele mesmo. Ele falava aquilo que ele tinha conversado com Deus na oração. Ele falava aquilo que, lembra, Moisés passou 40 dias e 40 noites, quando voltou, executou tudo que Deus tinha mandado. Assim fazia Jesus a cada dia, mais de uma vez por dia. E aquilo que ele acertava com Deus é o que ele executava. Então, sob a autoridade do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito Santo, não tinha como errar. Não tinha como errar. O que não pode acontecer é a gente fazer aquela oração: hoje não deu, amanhã não deu, olha, eu vou fazer tal coisa, mas Deus é comigo. Deus é comigo. Eu vivo sob o Espírito Santo de Deus. Eu sou batizado, sou isso, sou aquilo. Deus é comigo. E se enfia a fazer qualquer atividade. Nós falaremos um pouco mais aqui na frente sobre esse batismo que Jesus recebeu. Esse batismo foi a capacitação, foi a autorização para o início do ministério, para o início do serviço. E a partir dali o Espírito Santo de Deus sempre estava com ele. Eu lembro bem da palavra de Deus dita pelo profeta ao rei Asa, que enquanto ele estivesse com Deus, seguisse e obedecesse, Deus estaria com ele. Mas quando ele saísse de Deus, não seguisse, não obedecesse, Deus se ausentaria dele. E ele morreu doente, não querendo provocar a Deus, com um coraçãozinho duro, com um biquinho, e um homem que fez excelentes coisas. A comunhão com Deus é que faz toda a diferença. Senão a gente começa a achar que é importante demais. Mas não passamos de pó da terra, daquilo formado por Deus e mantido por Ele. Se Ele tira a mão, que seria de nós? Não é isso? Então Jesus entendeu isso muito bem. E no tópico 1 nós temos Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, no item 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. No seu nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele se fez como homem, mas não totalmente homem, que ele mesmo assim ainda era Deus. É que ele não usou esse poder que ele tinha para ter diferença daquilo que seria o homem. Deus fez o primeiro homem sem contato de conjunção carnal. O homem que não conheceu o pecado, o homem que não foi gerado em pecado, o homem que vivia no mundo dele. Ele não pecou, mesmo assim ele conseguiu pecar. Naquele tempo, será que a serpente deu bebida para ele? Tinha aquelas dancinhas como tinha no castelo de Herodes dos Cantos Mais? Existiam aquelas coisas que no tempo de Jesus existia? Não. E Adão conseguiu pecar. E esse segundo Adão, esse segundo homem feito também por Deus, assim como o primeiro, feito pela mão de Deus, ele escolheu não pecar. Então ele fez a diferença não porque ele era Deus, mas sim porque ele era obediente. Era um homem como o outro. Não conheceu o pecado como o outro, gerado sem pecado como o outro, tinha comunhão com Deus como o outro, porém ele escolheu não pecar. Essa é a diferença. Era fácil, ele era Deus. Não, ele era obediente. Até a morte de cruz. Obediente, submisso. Essa é a diferença. Se Adão fosse assim,
No final, viração do dia, quando Deus chegasse para falar com ele, falou: Senhor, tem um bicho aí que está falando o contrário do que o Senhor disse. Ó, aquela lá, ó, não foge não, fica aí, aquela lá. Todo dia ela fica me incomodando, mostrando a língua, falando: come, come, come. Esse bicho está me incomodando. Mas ele foi tentado e não levou a Deus. Todas as vezes que nós somos tentados e não levamos a Deus, nós caímos. É nesse sentido que há o versículo de Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. É consequência, como diz Tiago. Primeiro a gente pensa, depois por final, desce para o coração e a gente acaba executando. Porque ele não levou a Deus. E Jesus nunca passou por isso. Veremos depois que ele, depois de batizado, nós falaremos um pouco mais sobre isso. Mas Jesus também foi batizado. Então, letra B, no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Algumas vezes nós vemos esse tipo de situação na Bíblia, mas não são muitas que aparecem ali. Embora o Pai sempre estivesse presente, assim como ele falou: graças a Deus ao Senhor, porque me ouve, bem que eu sei que o Senhor sempre me ouve, então ele está sempre presente. O Espírito Santo era a companhia permanente dele. Ele queria o Espírito Santo, ele sabia que o Espírito Santo era importante. E ele próprio, Filho de Deus, embora homem, materialmente falando, era Deus, espiritualmente, porém submisso, porém despido da sua glória. Não tem como o homem querer se comparar a Deus, porque o homem já é vazio, Jesus se esvaziou. O homem já é vazio, o homem por si só, se não se encher do Espírito Santo de Deus, ele peca, ele erra. Hoje dá, amanhã eu não faço, e assim vai, ele erra. A nossa capacitação vem dos céus. Quando a gente começa a se sentir apertado, procura o pai, não é assim que a criança faz? Pai, ó, esse negócio está me incomodando, vê esse negócio aqui para mim. O pai fala: deixa aqui, meu filho, que eu vejo para você. E o Pai do céu tudo resolve. Se colocarmos nas mãos dele, tudo ele resolve. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito, então já está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E já conhecemos. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. Então tem que conhecer, gente. Não poderíamos usar a palavra de Deus se não conhecermos. A serpente, ela chegou lá perguntando: mas não está assim que Deus disse? Não tinha antiga. Jesus falou: está escrito, né? Ela falou: mas não é assim que Deus disse? Ela estava ouvindo? Ela estava perto? Na nossa oração o diabo está ouvindo também? Acha que o diabo não dá uma passeada pela igreja ou não? Nós vamos ver aqui no final da tentação. Gostaria que os irmãos depois olhassem comigo um versículo que é bastante interessante, para nós vermos que ele sim está. O irmão Guilherme, por favor, depois leia para mim Lucas 4,13. Depois de eu terminar aqui a tentação, por favor. A cada ataque, nosso Senhor repelia, está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não, se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado das suas provações não seria satisfatório. Se ele não tivesse comunhão com o Espírito Santo. Lembra que quando Moisés tirou o povo do Egito, eles foram para o deserto. Não tinha cova lá para a gente ser enterrado? Tinha que trazer a gente para cá? Jesus não podia falar o mesmo? Eu tinha que passar fome aqui, porque eu não passei fome na cidade. Ora essa, eu tenho que trazer para o deserto para passar fome, já que eu tinha que fazer jejum, fizesse lá. Mas em nada ele reclamou. Ali ele permaneceu e foi abençoado. Irmão Guilherme, por favor. Por algum
tempo, mas ele voltou. Então, por isso que diz que Jesus em tudo foi tentado. Não foi só naquela situação que ele foi tentado. Jesus foi tentado outras vezes. Ele tentou outras situações. Até mesmo posso dizer uma pela situação de Pedro. Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Que é isso? Vai se entregar para a morte? Opa, sai, Satanás. Estava atrás de mim. Você conhece o plano de Deus. E a derrota dele estava naquele plano de Deus. Se ele consegue convencer Jesus naquela situação que estava jejuando, acabou o plano. Jesus abriria a mão. Se ele consegue, através de Pedro, convencer Jesus, realmente eu não vou voltar para lá não, estão procurando na minha cabeça, eu não vou não. Eu vou ficar quieto no meu canto. Acabou a nossa salvação. Mas ele foi submisso e teve comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós vimos a agonia que ele passou, só lembrar do Getsemane. Quando ele viu que a situação estava agravando, ele chegou e falou, Senhor, será que eu tenho que passar por isso? Mas seja feita a tua vontade. Eu sou o canal da salvação. Eu não quero deixar esse povo como Adão deixou. Ele tinha comunhão com Deus, mas o inimigo incomodava. O inimigo incomoda o crente? Oh, não. Será que não? Então, meus irmãos, se nós queremos ser a semelhança de Cristo, prepara para ser tentado. Mas tenha comunhão com Deus, senão você vai cair. Se não tiver comunhão com o Senhor, seguramente irá cair. No item 2 diz para nós, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, que era o costume deles, podem ver depois, quem quiser, em Números 4, ali de 1 a 4, fala isso aí, separar os homens de 30 anos para cima, para o sacerdócio, tinha lá de 30 a 50 anos, se não me engano, então antes disso não era separado. Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judeia, pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, não só os pobres de finanças, mas os pobres também de espírito. Essa era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Está em Mateus aqui, não vou ler para não ficar grande, mas, meus irmãos, eu digo que José de Arimateia não era um homem sem dinheiro. Eu digo que Nicodemos não era um homem sem dinheiro, inclusive ele foi sepultado, não é isso, na cova de José, que ele levou para lá, preparou tudo certinho, direitinho. Eu digo que depois nós vamos ver lá na frente, o centurião Cornélio também não era um homem sem dinheiro. A gente vê depois também que Barnabé não era um homem sem dinheiro, então Deus começou a abraçar a todos, embora tenha começado por aqueles que ficavam em torno dele. Muitas vezes se via mais fé, se via mais sinceridade no Nicodemos, embora escondido falando com ele, do que um pobre que estava atrás dele pelo pão que perece. É a salvação individual, a postura individual. Mas Jesus sabia, assim como aconteceu com o jovem rico, que a riqueza material iria atrapalhar a muitos de chegar aos céus. Assim chegou-lhe a dizer, que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha. Além disso, o nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração, aqueles que estão contritos. Só para explicar, quebrantado de coração, são aqueles que têm o coração humilde, não a arrogância desagrada a Deus, a soberba precede a queda, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Sem isso, não dá. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez convite aos cansados e oprimidos, aquele Mateus 11, 28 que nós conhecemos. Apregoou liberdade aos cativos e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vistas aos cegos, não só aos cegos físicos, mas aos cegos espirituais também. Porque lembremos daqueles que estavam indo para Emaús, aqueles que caminhavam com ele, eram discípulos deles, estavam acostumados com eles, mas não tinham entendido a mensagem da salvação. Eles pensavam que aquele homem poderoso em palavra iria se levantar como um juiz, um libertador do povo e guerrear contra Roma. Mas eles não entendiam que o reino de Jesus não era desse mundo, não é isso? Então também abriu os olhos desses e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra
obra em nome do nosso Salvador. Ou seja, Jesus nada fez sem o Espírito Santo. Até mesmo ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo tiro, eu mesmo a dou. Mas quem trouxe Jesus de volta, segundo diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, foi o Espírito Santo de Deus. Que eles todos são um. Então eles eram íntimos, grandes amigos, comprometidos. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Temos um auxílio aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus e o Espírito Santo. Jesus está em profundo relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Já de início, o Espírito Santo leva a efeito a concepção de Jesus no ventre de Maria. Conhecemos a história, mulher corajosa. Colocamos como contraponto a situação de Sara, que observou o seu corpo já incapaz, enquanto pessoa humana, tendo marido, podendo ter conjunção carnal, mesmo depois dela morta, Abraão teve filhos com outra mulher, então ele tinha vigor para isso, e duvidou. Deus não é capaz de fazer isso. Já Maria, sem conhecer homem nenhum, falou: mas eu não conheço homem nenhum, mas Deus fará, então faça na serva do Senhor segundo a sua palavra. O Senhor disse, o Senhor é da parte de Deus, então que Deus faça. É a confiança que ela manifestou, podendo ser apedrejada e tudo, não é isso? Que se ela sendo desposada, cadê o marido? Ele falou: eu não fui. Então, correria risco de passar por sérias complicações. O Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo. Nessa ocasião, o relacionamento entre ambos assume um novo aspecto que somente pela encarnação seria possível. Lucas, em 4:1, deixa claro que esse revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. Sem a unção do Espírito Santo, não há ministério que funcione. Sem a comunhão com o Espírito Santo, não há ministério eficiente. Ninguém, pelo costume, eu estou acostumado há tanto tempo, faz. Não é isso. Para satisfazer a Deus, para poder fazer conforme a vontade de Deus, tem que falar com Deus. E tem que deixar Deus ditar aquilo que tem que ser feito. O batismo de Jesus tem desempenhado um papel crucial na cristologia e devemos examiná-lo em profundidade. Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando o Espírito Santo em cumprimento à promessa profética de Joel, que nós conhecemos, 2:28, não é isso? Essa é a última das maneiras mais importantes de hoje conhecermos Jesus na sua qualidade de doador do Espírito. Então, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus tem comunhão com o Deus do Espírito, que muitas vezes o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, é chamado de Espírito de Jesus. Queria ir para tal local, mas o Espírito de Jesus me impediu. Ele é chamado de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus. Então estão sempre em constante comunhão, para nós termos contato, comunhão com Deus só pelo Espírito Santo de Deus. No tópico 2, nós temos Jesus e a oração em seu ministério. Item 1, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira, em Mateus 6, de 9 a 13, e a segunda em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento do estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, cada dia está na dependência do Senhor. Essa é a diferença, dependência de Deus. Como viver na dependência daquele que eu não conheço? Então eu tenho que conhecer. Dá-nos o pão nosso.
confessa os pecados e pede perdão. Essa parte é complicada, porque ele faz uma troca. Perdoai ou perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoar, Deus não precisa me perdoar. Se eu não quiser conceder perdão, não me conceda perdão. Essa nos dá para refletir, é ou não é? Que são duas coisas terríveis para nós, obedecer e perdoar. Ou coisinha difícil. Obedecer e perdoar. Desde criança, o figurinha, quando pode, ele dá aquela enroladinha na gente, é ou não é? Ele espera, ele fica quietinho ali, olhando para o lado, fingindo que não ouviu. Na primeira chance ele vai lá e faz. Ou deixa de fazer. É natural do ser humano, já disse Deus para Noé. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente só sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, de 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. O soberbo não consegue, principalmente na parte do perdão. E essa é uma coisa que nós temos que analisar todos os dias. Item 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, aquela comissão de 70, de 2 em 2. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração, ou seja, pelo Espírito Santo que intercede por nós e leva isso nas nossas petições diante de Deus. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. E ali ele está se colocando para a morte. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas se o Senhor puder me fazer diferente, mas Senhor, tem que ser assim. No final, quem sabe o Pai tenha dito, você não é obrigado a fazer isso. O pecado não é teu. Mas eu preciso que você tome sobre você o pecado do mundo. Que por um homem surgiu o pecado. Por um homem tem que sair o pecado. Por um homem que não foi nascido de mulher, mas foi formado pela minha mão. E esse homem que é você também nasceu de mulher, mas foi formado pelo Espírito Santo. Você não conheceu o pecado. E Jesus aceitou e nos abençoou. Sem ele não haveria redenção. Sem ele não haveria salvação. Sem Jesus não haveria ascensão ao céu. Se Jesus não aceitasse o sacrifício, se Jesus não aceitasse passar por aquilo, aquela humilhação, aquelas pessoas rindo, o quanto não deve ser ruim a gente fazer alguma coisa para uma pessoa e receber daquela pessoa escárnio, maltrato, receber coisas que não seriam dignas daquelas pessoas que fizeram ou estão fazendo um favor, se sacrificaram pela pessoa. Quem nunca passou por uma situação que, poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, olha o que ela está me fazendo, que ingratidão, olha quanto pude eu ajudei essa pessoa, cheguei a ponto de me sacrificar por ela, deixei de fazer coisas, fiz coisas, eu não queria fazer, troquei de caminho, fiz isso, fiz aquilo, mas misericórdia, que ingratidão. Imagina Jesus passando por tudo aquilo. Aí me vem um engraçado na fala no final, se você é filho de Deus, salva você e a gente também. Imagina se ele mandasse dali, pai, eu desisti, manda os anjos para resolver essa para mim. Acabou. Getsemane é o local da decisão. Meus irmãos, volta e meia, nós passamos por um Getsemane na vida, o local da decisão. Ali ele decidiu. Ele tinha feito tudo, orai comigo, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne está querendo mudar o meu curso, mas eu não posso ceder. E ele foi buscar comunhão com o Espírito Santo de Deus. E ele sabia que Deus estava presente. Ali, a Trindade estava presente. Se possível for, mas ele escolheu. Ele escolheu
se fortalecer no Espírito Santo e decidir consumar a obra. Ali ele decidiu. Cortou, mas por que isso você fez? Não, mas não, rapaz, você acha que eu não poderia mandar se descer uma série de anjos aqui e acabar com tudo isso agora? Eu decidi, em conversa com meu Pai e com o Espírito Santo, eu decidi consumar o plano da redenção. Jesus teve um ministério glorioso porque foi humilde, foi submisso, foi obediente. Ele andou com o Espírito Santo de Deus, sendo ele Deus, obedientemente, negando a sua postura de Deus, postura de rei, embora tenha entrado em Jerusalém conforme o costume, no jumentinho, provando que ele era chamado rei dos judeus, os que falaram com ele. Você entrou de jumento aqui, então você é o rei dos judeus. Mas um reino que não é desse mundo. E graças ao Senhor, ele nos alcançou. Amém? Na sinopse diz, a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Então, Jesus nos abençoou pela oração dele, porque ele se fortaleceu e não desistiu. Tem um outro auxílio teológico aqui que diz, na posição de Deus, ele não precisava orar, exceto para manter aquela comunhão e companheirismo próprios da deidade. Ele orava a Deus pelo Espírito Santo e formava a Trindade. Então, todo dia a Trindade se reunia, porque ele orava a Deus pelo Espírito Santo e Deus recebia. Todo dia a Trindade estava reunida, por isso a necessidade da oração de Jesus. Mas na qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora a Abraão e seus descendentes. A oração destacou-se em cada aspecto e fase da vida e ministério de Jesus. A Bíblia cita numerosos exemplos de oração durante o curto período de 3 anos e meio de ministério de Jesus. Há evidências de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus. O Salvador vivia uma vida disciplinada. Os evangelhos registram determinados hábitos que ele fazia questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente a sinagoga aos sábados, o que naturalmente incluía um período de oração. Não é errado pensar que Jesus tinha ido diariamente à sinagoga ou ao templo, dependendo do lugar onde ele estivesse, para dedicar-se à oração. Então, muitas vezes ele fazia isso. Além disso, dando apoio à ideia de constância de Jesus na oração, temos sua declaração direta feita aos discípulos de que os crentes têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O crente tem sempre que orar para ter comunhão com Deus. Se eu não oro, eu me desligo de Deus. O Espírito Santo de Deus está por ali? Está. Mas o que está levando para Deus a meu respeito? O que eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus para que leve a meu respeito para Deus? Se eu quero ter ligação com Deus, eu tenho que orar. O Espírito Santo de Deus que habita em mim intercede por mim diante do Pai. Se eu não oro, o Espírito Santo sabe a minha necessidade. O Pai também sabe, mas eu não pedi, dar-se-vos-á. Eu não pedi, o Espírito Santo não leva para o Pai, eu fico na minha agonia, porque eu não fui humilde, não fui disciplinado, não estabeleci um compromisso de disciplina espiritual, que seria oração, jejum e leitura da palavra do Senhor. Não tem aquelas pessoas que falam algumas coisas da Bíblia, não está escrito, não sabe, mas está escrito assim, chega a doer no ouvido? É falta de leitura da palavra do Senhor. Não tem que saber onde está escrito, tem gente que não decora, nem todo mundo é um DL, não é isso? Mas, está rindo? Mas, na verdade, temos que saber, e ela fica gravada no nosso coração e na nossa mente. Meus irmãos, eu costumo sempre dizer, e falo muito com a minha criança, com relação a nossa criança, já que a Andréia está ali, que a ação nós calculamos. Eu calculei o horário que eu ia acordar, acordei, né? Pensei, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou vestir tal roupa separada, certinho, tranquilo, direitinho, entrei no carro, vou lá, parar na frente, ali, não parar atrás, vou em tal local quando sair daqui. Mas a reação eu não calculei. Se alguém me encosta com o carro,
Se alguém atravessa na minha frente, se alguém me xinga, tem aquele que atravessa e não xinga a gente, não é? Então não é errado, não quer saber. Ele põe a mão para fora com toda a cortesia, ele põe abaixo o vidro e fala aquele elogio, e o que eu vou fazer? E aquele, como fizeram uma vez, estavam a Beatriz e eu, o camarada todo errado, ainda me fechou a frente para me desaforar, sem motivo nenhum. Se eu puxo o carro, pego a lateral da porta que estava ele, ainda imprensaria a porta dele e machucaria ele. Porque ele parou de forma na quina. A porta dianteira dele estava na direção da frente do carro. Se eu empurro ele, ele fica numa situação difícil. Nem abrir aquela porta ele ia conseguir, que ia travar. Mas seria o correto? A reação, meus irmãos, é pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Senão eu sou homem. E pela formação que eu tive, eu reagiria diferente. Mas o homem que busca a orientação de Deus, ele não busca só para ação, é para reação. Eu vou fazer isso porque Deus quer, eu não vou fazer isso porque Deus não quer, mas também eu não vou responder a certas coisas porque não é do agrado de Deus. Quer ser orientado pelo Espírito Santo de Deus? Comece a orar. Não quer dizer que eu vou orar aqui e vai acontecer ali. Eu não estou falando isso. Muitas vezes não acontece. Mas Deus dá o refrigério porque não aconteceu. Aquele que fica agoniado, xingando, pulando, esse não está em comunhão com Deus, porque ele entregou na mão de Deus e ele sabe o fazer, o realizar, ele sabe o tempo certo, a hora certa, a medida certa. Se acaso ele não fez, é porque era para o vizinho, não era para mim. Eu tenho exemplo de pessoas, não vou falar muito, que é gravado, mas que foram ajudadas com alimento, na formação de um curso que fazia, em uma série de situações. Recebeu um dinheiro por herança, se desviou. E sequer lembrou daquele que estendeu a mão. E às vezes dividindo o que é seu, para ele não ficar em falta. Então muitas vezes, meus irmãos, eu não recebo porque eu não sou digno de receber diante de Deus. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. O Zé pode, o João não. Então, meus irmãos, mesmo assim, perseverem em oração e confiem no Senhor. O nosso terceiro tópico diz, uma vida na unção do Espírito. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Ou seja, Jesus foi ungido para o ministério. Ele não começou sem ser batizado, ele não começou o ministério e logo em seguida foi ungido. Ele, sendo Deus, foi ungido pela própria unção, que era o Espírito Santo. Quando se unge com óleo, se unge, como sendo com a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo próprio óleo, pela própria unção, pelo próprio Deus. E ali ele começou o ministério terreno dele. No item 1 diz, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando os crentes mudam a atitude por causa do ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Então o obreiro, ele tem a preocupação de que tudo chegue para a glória de Deus. Todo aquele que busca a glória própria não encontra o agrado de Deus. O próprio Jesus disse que faria aquilo que fosse pedido para que o Pai fosse glorificado pelo nome dele, pelas obras dele. Jesus disse que ele e o Pai eram um, porém, mesmo assim, ele não abria mão de render a honra
devida ao Deus Pai. Não usurpou para si. Todos viam ele fazendo milagres. Todos viam ele fazendo as obras que faziam. Como disse ele, criam pelo menos pelas obras que eu faço. Mas perguntaram certa vez para ele: mestre, aquele homem era cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nem ele, nem os pais. Mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, em tudo Deus foi glorificado pelo ministério de Jesus. Então, que em tudo Deus seja glorificado pelo ministério nosso, enquanto obreiros da casa do Senhor. Amém? Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Não se consegue falar que é um obreiro vivendo de qualquer jeito. Não dá para conduzir a obra de Deus sem dedicação, sem renúncia. Não queira entrar no céu com tripitudo, como se diz. Nós temos que nos lapidar. Nós temos que procurar entrar na armadura de Deus. E a armadura de Deus tem o tamanho de Deus. A minha gordurinha muitas vezes não cabe. Não vai caber. Eu tenho que perder alguns quilinhos ali. Uns quilinhos de orgulho, uns quilinhos de vaidade, uns quilinhos de ira, uns quilinhos de alguma coisa. E vou perdendo, senão eu não consigo entrar na armadura de Deus. Eu vou ter que ter uma vida piedosa. Senão eu não consigo entrar na armadura de Deus. Estou desprotegido. Aí eu saio para fazer o trabalho desprotegido, porque eu não caibo na armadura, eu estou gordo de coisas humanas, eu tenho que emagrecer, eu tenho que mudar a vida. Jesus se esvaziou, já sou vazio, é só não me encher de mim mesmo, me encha do Espírito, e assim nós conseguimos. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. A disciplina espiritual. Tenhamos disciplina espiritual. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Se eu quero ser avivado, então eu seja obediente. Eu conheço a palavra de Deus. Se eu não conhecer, o que eu vou praticar? Segundo a minha vontade. Se eu não tenho um período de oração, eu ando com o Espírito Santo, mas qual é a vontade do Pai? Eu não recebi. Não é isso assim que faziam antigamente? Não existia a figura do sacerdote e a figura do profeta? O sacerdote levava a minha oferta para Deus e o profeta trazia o que era de Deus para mim. Eu não estou oferecendo nada a Deus e não estou recebendo nada dele, porque eu estou agindo segundo a minha própria vontade, andando sem a graça e sem Deus no mundo. Não adianta o título. Nós temos que ter comunhão com o Pai, para que Ele possa atuar em nós e através de nós. Amém? Meus irmãos, então no item 2 diz: a unção do Espírito na vida do crente. Esse não é obreiro, mas é um crente. Ele é um crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é em 1 Pedro 2,9. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares que os seus pés tocarem. Nem sempre por palavras. Normalmente sem palavras. Ontem eu estava enrolando a Andréia para passar o tempo, que a gente tinha uma surpresa para ela, e ela falou: quero comer hambúrguer. Vamos comprar pão de hambúrguer. Aí na passagem, entrada na padaria, um homem olhou para mim, Beatriz. Da maneira que ele me olhou, eu estendi a mão para ele e falei: paz do Senhor. Ele falou: paz do Senhor, meu irmão. O Espírito identifica. Nunca tinha visto o homem. Porém, se me olha com a face irada, só pode passar. É ou não é? Nem dá para dividir a passagem. Então, meus irmãos, o crente nem sempre ele vai falar. O crente, ele tem que testemunhar. Às vezes ele não vai ter oportunidade, ninguém vai querer ouvir o crente falar.
Mas todo mundo vai olhar o crente passar para lá, o crente passar para cá. Olha só, esse camarada tem um pessoal que está bebendo ali, ele vai fazer um gesto para o pessoal ali e vai sair em seguida. Aqui ele vai sentar. Nós somos vistos. Eu tenho um vizinho de frente que sempre, né, André? Ele pergunta lá, e aí? Com o pessoal dele bebendo. Eu falo, tá bom, o dia que você tiver um de 2 litros, você me chama. Não, só tem um de litro, eu quero de 2 litros. Você não tem de 2 litros? Se fizer, eu peço de 3, assim vai. Nós temos um relacionamento de respeito, porém ele conhece. E certas coisas da vida dele, ele divide comigo. Então as pessoas têm que ser conhecidas, mesmo sem palavras. Às vezes as pessoas se tornam enfadonhas falando, mas muitas vezes isso não tem reflexo na vida da pessoa. Isso é enfadonha. Mas se a pessoa, por A ou B, consegue visualizar, ela dá abertura. Tem 2 situações, ou ela repele, a gente tem que manter o espaço da pessoa, o direito da pessoa, ou ela se achega. E mesmo aquelas que repelem por um tempo, elas se achegam depois quando percebem a necessidade. O crente, ele sempre tem que ter consciência que ele é um instrumento na mão de Deus. E como instrumento, ele tem que estar sempre pronto para poder realizar a atividade do Senhor de maneira tal que Deus encontre agrado pela vida daquele crente. Então, continuando aqui, meus irmãos, de novo, mas precisamente Deus chamou cada crente para comunicar o evangelho em todos os lugares em que os pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Meus irmãos, eu digo aqui que nós precisamos testemunhar de Jesus. São mais os que não têm função na igreja, um ministério, do que aqueles que estão no banco. Mas todos somos igualmente responsáveis pela divulgação do Evangelho do Senhor. Lembre que Jesus, quando chegou, aquela mulher samaritana, tendo sido convencida que ele era realmente o Filho de Deus, ela foi falar para muitos, sendo que era uma pessoa mal falada. Nós temos esse compromisso. E tirei de uma orientação um trechinho. Através da igreja edificada, fortalecida e atuante em nossa missão, o nome do Senhor é glorificado. Os crentes são abençoados, inclusive em suas necessidades particulares. Um ajuda o outro, ou Deus faz por ele. O reino de Deus cresce, almas são resgatadas e as investidas do inferno são desfeitas através da comunhão com o Senhor. O pecado é vencido pelo triunfo da igreja. Igreja fraca, pecado forte. Igreja forte, pecado fraco. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se as coisas começarem a acontecer demais, é porque tem alguma coisa deixando de acontecer, que é jejum, oração, disciplina espiritual. E ele está achando espaço, ele não tem tempo a perder. Ele sabe que pela morte de Jesus na cruz do Calvário, o destino dele está decretado. Tudo já está escrito com relação a ele. E a palavra de Deus vai se cumprir. Mas ele vai arrastar o máximo que ele puder arrastar com ele. E que não sejamos nós. Amém? Vamos lá, meus irmãos. A grande comissão foi dada a todos os salvos em Cristo. Todos os crentes nascidos de novo são dotados para o serviço cristão, instruídos para trabalhar para Deus. Lutero ensinava que cada crente é um sacerdote. Todo cristão é sacerdote de alguém. Somos sacerdotes uns dos outros. Isto é, todo cristão é um sacerdote para adorar a Deus verdadeiro, unir-se aos seus irmãos para edificar a igreja e evangelizar o mundo. Digo aqui, meus irmãos, que a função principal da igreja, diferente do que se pensa, não é evangelizar. A função principal da igreja é glorificar a Deus. A segunda função da igreja é a comunhão dos santos, como diz aqui. É o fortalecimento da igreja, que pelo fortalecimento da igreja, o evangelho se expande, ninguém se desvia,
todos são abençoados, vivem em comunhão, as famílias se ajustam, Deus abençoa a todos e o local é abençoado, porque o crente abençoado, quando pisa e permanece, ali há a presença de Deus. Mas quando o crente muda o comportamento de acordo com o ambiente, complica. E o terceiro, sim, é evangelizar. Porque uma igreja pronta evangeliza, a igreja não está pronta evangeliza, traz costume de fora para dentro de si. Ao invés de eu influenciar quem chega, eu sou influenciado por quem chega. Ao invés de ele sair com palavras iguais às minhas, eu vou começar a adotar palavras iguais às dele. Eu vou começar a me vestir, andar, fazer as coisas que ele faz. Eu começo a observar aquele que chega, principalmente quem está aqui em cima. É o espelho, é visto, é observado e tende a ser seguido. É uma grande obrigação, um grande compromisso que tem o obreiro. Vira referência. Um crente é referência. Todo mundo pode fazer, menos o crente. Se 10 passam fazendo, ninguém percebe. Mas se passa aquele ali, não é crente? Nós somos a luz do mundo. Não deixemos a luz piscar. Nós somos o sal da terra. Não deixe misturar nada com o nosso sal. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que dar o tempero, nós temos que mostrar que Cristo vive em nós. E esse Ministério Avivado de Jesus nos dá total e completamente essa visão. A conclusão da nossa lição, ou no sinopse do 3 aqui do professor, diz: Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Quer trabalhar para Deus? Se ligue ao Espírito Santo. Quer ter uma vida abençoada? Se ligue ao Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Através de quê? Oração. Pediu mal. Pediu porque não conhecia. Então leia a palavra de Deus. Tenha a instrução da palavra de Deus. Tenha conhecimento da palavra. Para não pedir coisa errada. Vai entristecer porque não vai receber. Pediu coisa errada, agiu errado, se comportou errado, se referiu errado. Então conheça a quem você vai pedir, a quem você vai se dirigir, com quem você quer morar. Quer morar com ele na eternidade? Dedique um tempo para ele aqui na terra, para que ele possa te receber no céu. Busque o Senhor, e ele de jeito nenhum vai rejeitar nenhum de nós. Amém? A conclusão diz: na lição vimos que o Senhor Jesus teve o ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? Se o Espírito Santo não confirmar, meus irmãos, não há vocação que prospere. Eu estou me colocando no local que Deus não me colocou. Ele não tem parte comigo. E não, mas de onde eu sou o seu quê? Eu vivo com Deus, eu faço isso, faço aquilo. Deus já fez maravilhas pela minha vida, pela vida de Judas também. E quando Jesus mandou os 12, Judas era um dos 12, e pela mão de Judas muitos foram libertos, muitos foram curados. Mas o Espírito de Deus se retirou dele porque ele se afastou de Deus. Nós precisamos da comunhão com Deus, através da oração. Gostaria de terminar, para passar para o pastor Carrazone. Uma conclusão está em Romanos, vamos ver de 6 a 14. Quem tem Bíblia, por favor, me acompanhe. Romanos, capítulo 8, versículo 6 até um... Pero não. Romanos 8, 6 a 14. Aqui começa bem. Agora, pois, de uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo aqui é uma bênção, né? Aquele que o pessoal lê enquanto a irmã Jaqueline procura aqui, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Então as pessoas gostam desse capítulo. Vamos lá, meus irmãos, o 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que vos ressuscitou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, meus irmãos, deixo essa conclusão para os irmãos. Nós somos filhos de Deus. Então, sejamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Deixemos Deus nos guiar. Tenhamos uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Tenhamos uma vida de jejum, que não seja muito, não posso, então faça, dedique um tempo ao Senhor. Mortifique de forma tal que Ele perceba a sua vontade de estar com Ele. Eu quero morar com Deus na eternidade. Então eu tenho que aprender sobre o Senhor. Como disse Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que o Senhor vos abençoe, paz seja convosco. Pastor Carzoni.